Fala pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Rafael Galas. Hoje nós vamos falar sobre as integrais que envolvem funções racionais, ou seja, funções de divisão, que é o chamado método das frações parciais que a gente utiliza para resolver. Convido vocês a se inscreverem no canal para receberem vídeos dessa e de outras disciplinas. Se gostarem do vídeo, deixem um joinha. Se quiserem me seguir no Instagram, fiquem à vontade, @prof.rafaelgalas, beleza? Então, o método das frações parciais, ele serve para a gente resolver integrais que envolvem divisão. Então, nós temos algumas limitações para resolver divisões, e o método das frações parciais abre mais um caminho, mas não resolve todas. Então, nós temos uma diretriz para decompor f de x sobre g de x em frações parciais. Tá? A primeira delas, o grau da função f tem que ser inferior ao grau da função g. Então, o grau da f tem que ser menor do que a função g. Porque se o grau da f não for menor que o da g, a gente vai tentar a divisão dos polinômios. Tá? O segundo passo é tentar fatorar a g de x para que sobre só termos ax mais b ou termos ax² mais bx mais c. Ou seja, a gente vai tentar chegar à fatoração até que sobre somente termos de primeiro grau, um ax mais b, ou um termo de segundo grau irredutível, ax² mais bx mais c. E, além disso, agrupar os termos repetidos. Então, a gente vai fatorar, e se na fatoração ficar em termos iguais, nós vamos juntar, para que sobre só um ax mais b elevado a n e um ax² mais bx mais c elevado a n. Beleza? Na regra A, do item 3, se aparecer um termo de primeiro grau ax mais b, quantas vezes ele aparecer com expoente n, nós vamos escrever ele da seguinte forma: a1 sobre ax mais b, a2, mais a2 sobre ax mais b ao quadrado, mais a3 sobre ax mais b ao cubo, mais a n, ax mais b elevado a n. Então, o termo que for escrito como uma equação de primeiro grau no denominador, no numerador só vai ter uma constante. E é essa constante que a gente vai buscar encontrar. A1, A2 até a n, certo? Vocês vão ver a dinâmica disso, porque fica um termo de grau 1 embaixo, que é o x, e uma constante em cima, que a gente consegue, na maioria das vezes, interpretar e fazer por ln. Tá? Essa é mais ou menos a ideia. Na regra B, cada termo que ficar escrito como ax² mais bx mais c elevado a n, claro que o n tem que ser maior ou igual a 1, e a função ax² mais bx mais c tem que ser irredutível, nós vamos utilizar essa resolução aqui embaixo. Por que tem que ser irredutível? Porque se ela não for irredutível, a gente pode abrir ela mais uma vez e fatorar de novo. E aí, para cada termo que ficar com ax² mais bx mais c, completo ou incompleto, o importante é que tenha o x², vai ficar a1x mais b1 sobre ax² mais bx mais c, mais a2x mais b2, ax² mais bx mais c ao quadrado, até o anx mais bn dividido por ax² mais bx mais c elevado a n. Tá? Talvez no genérico fique mais difícil de enxergar, mas quando a gente começar a resolver, vocês vão perceber que a dinâmica é bem interessante. Ó. Aqui ficava uma constante e uma de primeiro grau. Aqui fica uma de segundo grau e uma de primeiro grau, que a gente consegue resolver, na maioria das vezes, com ferramentas matemáticas mais simples. Então vamos fazer o primeiro exemplo para ver como fica essa ideia, que genérica é um pouco complicada de entender. Exemplo, calcule a integral de 5x ao cubo menos 3x² mais 7x menos 3 dividido por x mais 1 ao quadrado. Beleza. Eu vou pensar primeiro na minha equação sem a integral. Depois que eu organizar toda ela, aí eu trago ela para a integração, certo? Então vai ficar assim: 5x ao cubo menos 3x² mais 7x menos 3 dividido por x² mais 1 ao quadrado. O
que vocês percebem que está acontecendo aqui? Ó? Principalmente no denominador. Ó. O denominador tem x² mais 1 ao quadrado, ou seja, tem uma equação dessa forma, ax² mais bx mais c. O bx não aparece, né, porque o b é zero, ela é incompleta. Mas o grau dela aqui é 2. Se o grau é 2, nós vamos usar a regra B. E aí eu tenho um quadrado aqui fora. O que esse quadrado aqui fora interfere? Esse quadrado aqui fora interfere que eu vou usar uma vez e vou usar 2 vezes. O que mais nós temos de informação aqui nas diretrizes que é importante? Ó? Agrupar os repetidos. E é isso que foi feito. Esse x² mais 1 ao quadrado é x² mais 1 vezes x² mais 1. Então, como que vai ficar a escrita disso? Tá? Vocês podem usar A1x mais B1, A2x mais B2, ou pode usar AX mais B, CX mais D, EX mais F e assim por diante. Tá? Não precisa ser exatamente assim, principalmente se ficar confuso para vocês com A1 e A2, sem problema. Tá? Então, ficaria assim, ó, um termo x² mais 1, ó, é isso que a gente tem aqui, ó, x² mais 1, e o outro termo com x² mais 1 ao quadrado. Certo? Uma no primeiro grau, outra elevada ao quadrado, mas o termo aqui de dentro é de grau 2. Beleza? O que vai ficar aqui em cima? AX mais B, AX mais B, e aqui seria para um termo igual. Como o nosso termo é igual, a gente pode colocar A1x mais B1, A2x mais B2. Eu vou optar por colocar CX mais D para ficar bem visível a diferença entre os termos. Quando a gente reescrever essa situação toda aqui, dessa forma, a gente vai ter algo que possa ser simplificado, certo? Então agora, qual é o próximo passo? Fazer o mínimo múltiplo comum desse lado direito aqui. Então, beleza, esse passo, agora eu vou reescrever tudo. 5x ao cubo menos 3x² mais 7x menos 3 dividido por x² mais 1 ao quadrado, igual. Qual que é o mínimo entre x² mais 1 e x² mais 1 ao quadrado? São múltiplos, né? Então, o mínimo múltiplo vai ser o termo de maior grau, que é o x² mais 1 ao quadrado, certo? Agora, o que acontece? x² mais 1 ao quadrado dividido por x² mais 1, vai sobrar aqui x² mais 1, que multiplica ax mais b, mais x² mais 1 ao quadrado, que divide x² mais 1, dá 1, que multiplica cx mais d. Por que a gente faz esse passo aqui? Porque essa igualdade permite que a gente cancele os denominadores, tá? E aí a gente fica com uma equação um pouco mais simples de ser resolvida. Vai ficar 5x ao cubo menos 3x² mais 7x menos 3 igual a tudo que eu tenho aqui na direita, que é x² mais 1 vezes ax mais b mais cx mais d. Bom, tem duas formas para resolver, tá? Como a gente pode fazer essa resolução? Nós podemos fazer essa resolução fazendo a distributiva aqui e comparando termo com termo. Ou podemos fazer a tentativa de eliminação de raízes. Aqui a gente não vai conseguir fazer a eliminação de raízes. Vou mostrar depois em outros exemplos como eliminar raiz. Porque aqui a gente não tem raiz real, né? Aqui, ó, o valor que faz isso aqui zerar não é real. Então vamos desenvolver o lado direito aqui. Vai ficar 5x ao cubo menos 3x² mais 7x menos 3. Então vai ser x² vezes ax, ax ao cubo, x² vezes b, bx², 1 vezes ax, que é ax, e 1 vezes b, que é b, mais cx mais d. O que a gente faz nesse sistema aqui? A gente faz comparação.
de x ao cubo com x ao cubo, x quadrado com x quadrado, x com x e constante com constante. Assim, ó. X ao cubo. Eu tenho 5x ao cubo aqui e tenho ax ao cubo aqui. Então vai ficar 5x ao cubo igual a ax ao cubo. Portanto, a conclusão que a gente chega aqui é que o nosso a vale 5. Já está pronto. Tá? Não precisa fazer mais nada. Quadrado, o que eu tenho? Eu tenho menos 3x quadrado. O que eu tenho do outro lado? Bx quadrado. Conclusão aqui é que o b vale menos 3. Já resolvemos uma parte do problema. Agora são os elementos que têm x, ó, 7x. O que tem x aqui do outro lado? Ax mais cx. Procedimento aqui, coloco o x em evidência aqui na direita. Vai sobrar a mais c. Cancela o x, 7 igual a a mais c, certo? Nós sabemos o valor do a aqui. 7 igual a 5 mais c, portanto, nosso c vale 2. Está pronto também. E a última comparação que sobrou é aqui, ó, menos 3. Menos 3 é igual a b mais d. Nós já sabemos que o b vale menos 3. Menos 3 é igual a menos 3 mais d. Menos 3 passa esse positivo. Menos 3 mais 3 igual a d, portanto, nosso d é igual a 0. Beleza, o que eu vou fazer com esse a, b, c e d? Vou voltar aqui, ó, e vou reescrever ela. Essa integral que a gente fatorou esse termo e reescreveu vai ter essa resolução aqui, ó, tá? Vou reescrever a integral. Vou tentar deixar aqui na tela. Reescrevendo. Reescrevendo a integral. Vai ficar assim. A integral de ax mais b. Ó, o nosso a é 5, então vai ser 5x mais b, que é menos 3. A integral de 5x menos 3 dividido por x quadrado mais 1, certo? Ó, ax mais b, 5x menos 3, mais cx mais d, o c é 2. 2x mais d, o d é 0, não precisa aparecer. Dividido por x quadrado mais 1 ao quadrado, dx, certo? Essa é a nova integral que a gente tem para resolver, certo? Tranquilo? Chegamos a esse ponto, o que a gente tem que fazer? Bom, nós temos uma integral, essa segunda aqui, tranquila de resolver, já vou mostrar para vocês. Essa primeira, da forma que ela se apresenta, não vai sair de imediato, então a gente vai ter que dar uma manipulada nela, tá? Vamos ver como é que vai ficar essa manipulação aqui. Acabou a folha, vamos dar mais um espacinho para ela aqui. Então, nós temos o seguinte. Primeiro, vou separar essa integral aqui em duas. Ó. Vai ficar assim. A integral de 5x sobre x quadrado mais 1. Posso separar aqui sem problema. Ó. Tem dois termos no numerador. Eu posso separar em duas integrais. Ó. Isso aqui é válido? Sim, sem problema. Porque se eu fizesse essa operação aqui e agrupasse os elementos que têm um denominador igual, eu voltaria aqui para cima. Essa terceira aqui fica da maneira que está, x quadrado mais 1 ao quadrado. Se vocês quiserem, para ficar mais visível o processo, separar em integrais, né, separar cada uma em uma integral, dá para fazer também, tá? Sem problema. Vai ficar assim. A integral de 5x sobre x quadrado mais 1 dx menos integral de 3 sobre x quadrado mais 1 dx mais a integral de 2x sobre x quadrado mais 1 ao quadrado dx.
beleza? Bom, e agora? Agora vamos resolver cada uma delas, tá? Vou chamar isso aqui de 1, isso aqui de 2, isso aqui de 3. Tá? A integral 1, vou fazer ela aqui, ó. A integral 1. Qual método que a gente vai utilizar aqui? Nós vamos utilizar U e DU, certo? Então, o nosso U vai ser x² mais 1. Por que eu vou usar U e DU? Porque o grau dessa é 2 e o grau dessa é 1. Então, a gente pode usar o ln. Se o U é x² mais 1, o DU é 2x. Portanto, DU sobre 2dx, né? DU sobre 2 é igual a x dx. Beleza? Então, vamos fazer a 1 aqui do ladinho. Ó. Vou tirar esse 5. Vai ficar 5 vezes a integral de 1 sobre x² mais 1 x dx. Escrevi ela dessa forma aqui para ficar visualmente simples de vocês entenderem. Peguei o 5 que estava aqui, tirei. E passei o x para o outro termo. Por quê? 5 vezes 1 vezes x é o 5x que estava aqui anteriormente. Quando ela fica dessa maneira aqui, ela está uma integral 1 dividido x² mais 1, que é u, e o x dx, que é du sobre 2. Tem vídeo relacionado sobre a integral por método da substituição. Vocês podem dar uma olhada se achar que precisa. Esse 2 não nos interessa, a gente vai tirar aqui no denominador e vamos ficar com a integral de 1 sobre o du, que por definição, a integral de 1 sobre o du é ln em módulo de u mais a constante. Como o nosso u vale x² mais 1, isso aqui é 5/2 de ln de x² mais 1, mais constante. Esse é o resultado da 1, certo? Beleza? Vamos fazer a 2, tá? Vou voltar aqui no espaço. A 2 é uma integral longa. Nós temos vídeo relacionado também. Eu vou deixar o menos de fora aqui e vou fazer o seguinte, ó. 3 sobre x² mais 1 dx. Tá? O menos está lá fora. Vamos deixar o menos aqui. Vai ficar assim, menos 3 sobre 1 sobre x² mais 1 dx. Certo? Tem duas formas da gente fazer aqui. Tá? Ou vai usar a tábua de integrais, ou vai utilizar a substituição trigonométrica. Um dos dois caminhos, tá? É inevitável. Se eu for fazer por substituição trigonométrica, a gente vai gastar bastante tempo aqui, não é o foco desse vídeo. Esse vídeo, o foco é a fração parcial, tá? Na substituição trigonométrica aqui, a gente vai achar uma solução direta, tá? Se vocês forem fazer por substituição trigonométrica, vocês vão fazer o desenvolvimento por uma substituição e depois vão converter o valor através da relação trigonométrica que ele tem. Então esse aqui, vou colocar aqui para vocês verem o vídeo da substituição trigonométrica. Senão fica muito longo esse vídeo aqui, já é longo, né? Fica mais ainda. Então a 2 é exercício. O 3 é simples de fazer, tá? O 3 é a integral de 2x sobre x² mais 1 ao quadrado dx. Essa aqui também é método da substituição, tá? Só que já está prontinha. U é x² mais 1, o du é 2x dx, portanto, nem precisa arrumar o du, ela já está pronta. O du é 2x dx. Como que vai ficar a solução? Vai ficar assim, a integral de 1 sobre x² mais 1 ao quadrado vezes 2x dx, certo? Integral de 1 sobre u, que é o x² mais 1, ao quadrado, 2x dx, está aqui, é o nosso du.
A integral de 1 sobre u ao quadrado, eu vou fazer subindo aqui, trocando o sinal do expoente. Vai ficar u na menos 2, certo? E a integral de u na menos 2 é u na menos 1 dividido por menos 1. Que depois da organização vai ficar menos 1 sobre u. O u no nosso caso aqui vale x² mais 1. Então vai ficar menos 1 sobre x² mais 1. Ah, não precisa pôr a constante? Aí eu coloquei a constante aqui na primeira. Pode deixar só uma constante, tá? Não precisa colocar C1, C2, C3, tá? Então o nosso resultado final aqui, ó, vai ser o seguinte. O resultado da 1 foi 5/2 ln de x² mais 1. A constante não precisa colocar, tá? Nesse aqui, ó, menos 3 sobre x² mais 1, pela substituição trigonométrica ou pela tábua, vai dar 3 arcotangente de x. Então, veja o vídeo lá, para substituição trigonométrica e a tabela. Se houver dúvidas, perguntem que a gente faz de novo. Menos A2, que no caso menos é do sinal aqui, então menos 3 arcotangente x, mais A3, que é menos 1 sobre x² mais 1, mais a constante. Esse aqui é o resultado final, beleza? Essa é uma das que dá medo nos alunos de fazer, né? Porque ela é longa e é trabalhosa. Mas com o passo a passo certinho, com cuidado, separando as integrais, acredito que vocês não vão ter problema para fazer. Beleza, gente? Vamos fazer mais exemplos desses aí. Até mais, valeu!